E aí, como é que você tá? Tranquilo? Bem, antes de mais nada aqui, já quero me desculpar se minha voz estiver parecendo estranha ainda, ou alguma coisa parecida com isso. Hoje o formato do vídeo aqui vai ser um pouco diferente, só com a voz mesmo, porque eu peguei Covid e além de eu estar com a voz meio ruim ainda, a garganta meio esquisita, eu tô sem condições de aparecer no vídeo, então desculpa qualquer coisa. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Júnior, servidor do TRT da Primeira Região, e junto do meu amigo Diego, servidor do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, a gente tenta ajudar pessoas, né, a alcançarem a aprovação em concursos públicos, especialmente concursos de nível médio, que cobram algum conhecimento de direito, e os concursos de técnico judiciário. E hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre essa prova que passou tem pouco tempo, o Concurso Nacional Unificado, ou simplesmente CNU, que é uma novidade no mundo dos concursos públicos. Esse é um tema, né, que a gente está trazendo aqui a pedido de um dos nossos seguidores, o Isaías. Então a gente quer agradecer aqui o Isaías por trazer esse tema aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, beleza? Ele fez nessa prova do CNU, achou a prova um pouco diferente das outras que ele já tinha feito, e de fato, né, essa prova ela tem várias peculiaridades, né? Ela é bem diferente mesmo, começando até pelo próprio formato da prova em si, que não é feita, né, para ser feita, não é feita para ser feita, enfim, só de uma vez, o que já é bem fora do habitual, né, para o concurseiro clássico, né, que tá habituado a fazer aquelas provas de 4, 5 horas de uma vez só. Mas só para a gente começar aqui, para quem não tiver por dentro, sabe? O que seria o CNU? Esse concurso, o CNU, foi criado para unificar os processos seletivos de vários órgãos federais. Ele traz uma abordagem que é parecida com o Enem, mas voltada para quem quer entrar no serviço público, sabe? Então, ao invés de cada órgão, né, ter o seu próprio concurso, o CNU ele acaba reunindo ali várias oportunidades em uma prova só. E o que que isso significa, né? Isso significa que ao você fazer uma única prova, você pode acabar concorrendo a vagas diferentes, né? Não só às vezes para um órgão. Essa seria uma forma de simplificar o processo e, ao mesmo tempo, acabar também oferecendo aí mais oportunidades aos concurseiros. Então, tem suas vantagens também, né, o CNU. Mas como o nosso foco aqui nesse canal, né, além dos concursos de técnico judiciário, é ajudar quem está se preparando, né, para concursos de nível médio, a gente vai falar aqui, em relação ao CNU, especificamente sobre o bloco 8, que é o bloco que exige nível médio para poder fazer a prova, né? Esse bloco é voltado para cargos de nível médio e inclui matérias que muitos de vocês já estão estudando, como noções de direito, português, matemática e conhecimentos sobre a realidade brasileira. Então, para o próximo CNU, esse bloco 8 acaba sendo também uma boa porta de entrada para quem quer passar nesses concursos que cobram alguma base em direito. Se você estiver estudando para técnico judiciário, por exemplo, aí sejam os estaduais de nível médio ou então os federais de nível superior, pode ser uma boa você fazer a inscrição para o próximo CNU que surgir. Então, para organizar tudo isso de forma mais eficiente, o CNU ele é dividido em blocos temáticos, né? Cada bloco é dividido em áreas específicas aí do conhecimento e reúne cargos, né, que compartilham habilidades e conhecimentos semelhantes também. O CNU ele é composto por 8 blocos temáticos e cada candidato deve escolher ali em qual dos blocos ele vai concorrer. Essa escolha é importante porque vai definir os cargos para os quais você vai competir e as matérias que você vai estudar. O bloco 8, que é esse bloco de nível médio, né, que a gente está falando aqui, ele cobrou disciplinas como noções de direito, português, matemática e conhecimentos sobre a realidade brasileira. De todas essas matérias, né, a mais diferente é de conhecimentos sobre a realidade brasileira. De toda sorte, todo concurso que acaba tendo sempre aquela matéria mais diferentona, né? Ou então aquela específica que só cai para aquele concurso, né? Então, até aí, tudo tranquilo em alguma medida. Fora que é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Conforme a gente vai fazendo vários concursos, a gente vai aprendendo a aprender, além da gente acumular conhecimentos das matérias básicas. O que que vai significar isso nesse caso? Que se você já for um veterano de concursos e segue o nosso conselho aqui de que concursos são um caminho de longo prazo, então você é, já vai estar
desculpa, familiarizado ali com noções de direito, português, matemática pelo acúmulo de conhecimentos anteriores. Tanto que essa parte do direito aqui é o clássico, né? Por exemplo, ali especialmente de direito constitucional e administrativo, que a gente vê em outros concursos. E isso vai fazer com que você tenha um tempo legal para estudar essa matéria de conhecimentos sobre a realidade brasileira, sabe? Agora, bora para algumas possíveis vantagens do CNU, porque pode ser uma vantagem ou uma grande desvantagem também, especialmente psicológica. Uma possível vantagem, né, é a possibilidade de você concorrer a mais de um cargo através de uma única prova. Uma única prova oferece várias vagas aí, nesse caso, né? Então, ao fazer o CNU, especialmente esse bloco 8, você vai estar aproveitando todo o seu estudo focado, né, em direito, português, matemática, para competir por várias oportunidades para tentar entrar aí no serviço público. Mas isso, né, também de ser uma prova unificada, tem essa vantagem, mas também traz alguma desvantagem, né? Não deixa de ser uma faca de dois gumes também. Por isso, também é importante pensar em ampliar o seu horizonte de provas, sabe? Isso, porque focar só no CNU pode acabar aumentando ali a pressão, né? Porque é uma prova única e acaba que por isso acaba sendo uma prova ali de grande impacto também. Então, por isso você prestar outros concursos, né, de nível médio que exigem direito, como os de técnico judiciário, nos tribunais federais, os tribunais de justiça estaduais e ministérios públicos estaduais, é uma estratégia inteligente também. Então, esses concursos, né, ocorrem com mais frequência, esses de técnico judiciário, esses de TJs, por exemplo, dando a você mais oportunidades aí de aprovação ao longo do tempo. E além disso, né, ao fazer várias provas, como a gente sempre acaba falando, né, com vocês por aqui, você acaba acumulando experiência, né? Você melhora suas técnicas de prova e acaba também aprendendo a lidar melhor, né, com o nervosismo que é inerente, né, a essas provas que a gente faz. Fora que aumenta as suas chances de aprovação e te tira daquela pressão de precisar passar em uma prova em especial, sabe? Agora, comparando o CNU com outros concursos de nível médio, existem algumas diferenças importantes que precisam ser consideradas. Então, um desses pontos aí, né, e uma das principais diferenças também em relação a esse concurso, né, em especial, né, esse Enem aí dos concursos, é a divisão das horas ali da prova em dois turnos, especificamente. Foi um turno de manhã e outro turno à tarde. Então, no turno da manhã, os candidatos eles responderam ali questões objetivas de português e uma parte discursiva ali de redação. E à tarde, responderam mais questões objetivas mesmo, né? A prova objetiva de língua portuguesa e a prova de redação tiveram duração de 2 horas e 30 minutos e foram no turno da manhã. As de noções de direito, matemática e realidade brasileira tiveram duração de 3 horas e foram no turno da tarde. Essa divisão aí, ela pode acabar soando vantajosa, né, para algumas pessoas, porque ela acaba permitindo ali uma pausa para a gente descansar um pouco e renovar ali as energias. E como a gente fala, né, essa pausa às vezes ela é benéfica para o cérebro também. A gente aqui não fez essa prova, mas em alguma medida isso soou interessante para a gente. Agora, você que está aí ouvindo a gente, você fez essa prova? O que tu achou dessa divisão? Isso te ajudou ou te atrapalhou? Comenta aqui embaixo para a gente saber. Isso foi tão diferente do habitual que realmente deve ter gosto tanto para um lado quanto para o outro, né? Agora, claro, né? Por outro lado, também para aquelas pessoas que preferem, às vezes, ir no embalo mesmo e resolver tudo de uma vez, sem ter nenhum tipo de interrupção, isso pode acabar tendo sido algum tipo de desvantagem. Que a pessoa já está treinada, né, com aquele treinamento clássico de provas, então pode acabar tendo estranhado esse formato, pelo menos nessa primeira prova. Então, imagino que possa ser realmente pessoal isso, mas a princípio eu achei interessante. E eu realmente queria também saber a opinião, né, de vocês sobre isso. Então, bota até aqui nos comentários o que que você achou dessa parte em especial, dessa divisão ali das horas de prova. Se para você isso foi benéfico, ou se para você isso acabou atrapalhando em alguma medida. Então, às vezes, para quem está iniciando, não está acostumado a ficar horas ali fazendo uma prova, isso a princípio me soa sendo vantajoso, né? Tudo isso que a gente conversou até aqui, né, em relação a como é o CNU, fazem dele uma opção diferente, sem dúvida, mas ainda bastante válida, sabe? E nesse caso, especialmente para quem está começando ou quer reforçar seu caminho para conseguir uma vaga no serviço público.
Então, assim, com uma boa preparação, com uma boa estratégia, o CNU, ele pode acabar sendo aí a porta de entrada, né? Que às vezes você pode estar buscando, mas tenta sempre lembrar de diversificar as suas chances. Diversificar é sempre uma boa ideia e vai te tirar daquela pressão de depender, sabe, de uma única prova só ali do seu peito. Você tira essa angústia, né? Essa pressão toda. E você diversificar é, realmente pode te tirar essa pressão ali de você ficar com medo de alguma coisa dar errado no dia da prova. Às vezes você, sei lá, tem algum problema de saúde, que nem, sei lá, eu agora aqui estou com Covid, então estou aqui isolado, enfim. Então, às vezes você ficar com esse medo de ter alguma coisa ali no dia, você às vezes ficar com medo de pegar um trânsito que seja um pouco mais complicado, ou até mesmo o nervosismo por ser uma prova única. Você diversificar, você tira esse peso aí e já deixa tudo mais tranquilo aí em alguma medida para você. Tudo isso, você se colocar essa pressão, é o tipo de coisa que normalmente pode dar uma melada na nossa chance de ser aprovado, sabe? Essa pressão de tudo ou nada, né, é sempre estressante. E isso a gente aqui no canal, a gente gosta de evitar, né? E, claro, para quem quiser se preparar para o próximo CNU, você deve fazer o mesmo de sempre, que é o estudo com técnica, revisão e muitas questões de prova para resolver. Se você não fez questões, você não estudou. Mas aqui, especificamente, eu acho bem legal também e importantíssimo os simulados, especialmente por essa prova do CNU ter um formato aí tão diferente do que a gente está acostumado. Então, sempre que você for fazer algum simulado, você deve sempre imitar o exato formato, né, horários da prova, enfim, todas as regras. Assim você acaba se habituando com esse formato diferente também ali do CNU. É mais um formato aí para você treinar, se você se interessar, né, por esse tipo de prova. A banca, especificamente, ela é bem conhecida já aí dos concurseiros, né, que é a Fundação Sesgran Rio. Então, não tem muita dificuldade de achar questões, né, para você treinar ali no dia a dia e também para fazer aí os seus simulados. Bem, acho que o principal é isso. Sempre lembrando de não depender de um único concurso, pelo bem do seu psicológico. Beleza? Tenta não depender só do CNU para conseguir sua vaga. Tente também outros concursos de nível médio que cobram direito, como os de técnico judiciário nos tribunais estaduais, e até os de técnico de nível superior dos tribunais federais. Esses concursos, eles acontecem com mais frequência e podem também ser uma boa maneira de você manter ali o ritmo de estudos e aumentar as suas chances de aprovação. Então, você participar de várias provas também ajuda a ganhar experiência e a lidar melhor com o nervosismo de uma forma geral, beleza? Bom, a princípio é isso. O CNU, ele é uma boa oportunidade aí para quem quer entrar no serviço público e nesse contexto principal aí a gente se acostumar, né, com essas diferenças aí dessa prova, né, todas essas peculiaridades. Mas no geral, eu achei uma boa ideia aí essa prova e parece também aí ter as suas vantagens. E, novamente, queremos agradecer ao nosso seguidor Isaías por ter sugerido esse tema. E se você também tiver algum tema que queira ouvir, só falar com a gente. Beleza? Espero que este episódio possa ajudar vocês a entenderem melhor o CNU e se prepararem para os próximos que vierem por aí. Bom, pessoal, então queria pedir novamente desculpas aí pelo meu estado geral aqui. Enfim, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e seguir a gente também no Spotify. Então, deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou das provas aí do CNU, ou então qualquer outra dúvida ou sugestão que você tenha também. Pode deixar aqui embaixo, beleza? Então, muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Um abraço e até a próxima.